Muito bom. Vamos lá. Muito se fala a respeito do tal do ego. Ele é o grande vilão. Sobre esse aspecto, é verdade. Ele é o grande vilão. Todos os conflitos, sejam internacionais, sejam nacionais, sejam familiares, sejam pessoais, tem o ego ali como a fonte do conflito. Mas vamos entender isso. A gente fala, vamos desestruturar o ego, vamos matar o ego. Cara, não dá, o ego é importante. E como é que isso surgiu? Vamos imaginar se, na origem, vamos colocar a força criadora, imprimiu-se um movimento centrífugo de expansão, até que pá, se partilhou nas partículas, que somos cada um de nós. Só que para essas partículas se tornarem estáveis e não voltarem de novo para o núcleo aglutinador de esses euzinhos foi criada uma força centrípeta, né, para aglutinar a individualidade. Essa força centrífuga, expansora, que fez com que explodisse a fonte original em partículas, em pequenos eus, a gente poderia chamar de amor. Essa força centrípeta, aglutinadora, que mantém a partícula individualizada por um plano de evolução, nós chamamos de ego. Então, o ego, ele é necessário para aglutinar a individualidade, só que ele passa do ponto e nós achamos que somos o centro do mundo. Coisa maluca. Mas ele é importante. Mas uma das coisas mais interessantes que eu já vi sobre o ego foi de Gurdjieff, que ele faz uma metáfora sobre uma avezinha que vive dentro de um ovo. Nós somos a avezinha dentro do ovo. O ovo é o ego. Existe um momento da nossa vida que nós precisamos dessa casca para nos proteger, para dar tempo que a gente crie uma personalidade ali, que crie uma estrutura para poder vir para o mundo aí. Esse é o ego, é a casca do ovo. Mas chega num determinado momento que a avezinha se sente sufocada ali dentro. E ali, com o seu próprio bico, a sua parte mais dura, de dentro para fora, sem que nenhum pentelho venha ali. Ei, a hora de você acordar aí, ô ego. De dentro para fora, ele começa a bater e quebrar aquela casca do ovo. E até vira luz. Olha só, é o ego. Chega um momento que a própria necessidade natural percebe que o ego está muito justo, está como um ovo muito apertado e resolve quebrar aquilo. E de repente, aquela mini kitnet, aquele mini estúdio, vira uma habitação ampla, cujas paredes é o horizonte, cujo teto é o céu. Aquele que vivia exprimido agora voa, mas ele precisou domar, romper, quebrar o seu ego. Olha que legal. Aí existem 3 palavras que eu acho bem interessante que existe no cristianismo gnóstico, que é a geração, a degeneração e a regeneração. Como assim? A geração de um ego, a formação de um ego. É importante a figura paterna, a figura materna, carinho, suprimento, proteção, para que a gente cresça com um ego bem formado, maduro, sabendo dos nossos limites, sabendo das nossas potencialidades, sabendo quem somos nós. Muito bem. Chega num determinado momento que a gente começa a perceber, dentro do movimento de consciência, de busca da verdade, que o ego não é o dono da bola. Ele é uma parte, ele não é o fim, ele é o meio do propósito. E aí a gente começa, então, numa fase madura da vida da gente, começa a fase de degeneração, degenerar o ego, não de matá-lo, não de expulsá-lo, mas de colocá-lo no seu devido lugar, como o veículo
e não como condutor, como cavalo e não como cavaleiro. A partir desse ponto, então começa a regeneração. Geração, degeneração, colocando o ego no seu devido lugar, e a regeneração, colocando no lugar do ego o eu sou. A substância crística que todo mundo tem dentro de si, desde a pessoa mais iluminada, mais bondosa, mais amorosa, até o bandido mais mordaz, mais cruel, tem também o eu sou dentro de si. Então, a nossa tarefa é, depois de um determinado tempo, perceber que o ego é só um pedaço, que quem manda realmente é o eu sou. E aí, olha que interessante, nós podemos abrir mão do livre-arbítrio e permitir que a nossa vida seja guiada pela nossa substância crística, pelo eu sou. É o famoso faça-se em mim a sua vontade. Faça a sua vontade e não a minha. É isso que significa. A vontade do Pai é a vontade do eu sou. Né? A nossa vontade menor é a vontade do ego. E isso é um trabalho que nós temos que fazer para abrir mão do ego. Olha que interessante. Muito bom. Isso daí. Legal. Ele é necessário, força centrípeta, até que a gente quebre esse matrix e perceba que a individualidade nada mais é do que uma ilusão, porque somos todos um, partículas do mesmo ser, reuniões dos pequenos eus num grande núcleo aglutinador de eus. Deus. Pensa nisso, minha compadre! Pensa nisso, minha comadre! Um grande abraço e um cafuné demorado na sua